2021 e você ainda se perguntando por que Conan o Bárbaro faz tanto sucesso, mesmo depois de tanto tempo. Mas quem é esse personagem que anda por aí de tanga, dando espadada em todo mundo? Quero conhecer um pouco mais sobre o universo que esse escritor Robert E. Howard criou, o incrível e até hoje faz a cabeça de muito marmanjo? Vem comigo, eu vou te explicar um pouquinho mais sobre o mundo de Conan, o Bárbaro. Ele é um dos maiores personagens do século XX. Saiu da literatura e ganhou os quadrinhos, séries, influenciou outras histórias e conta com um inesquecível filme de 1982, quando Arnold Schwarzenegger deu vida e imortalizou o seu Conan. Conan é o cimério, é o destruidor, forte, monumental, com sua potente espada. É um herói bárbaro, daqueles com os cabelos negros, defendendo seus ideais, sempre jurando por uma divindade chamada Kron. Asas sombrias ensombram nossas almas. Outras asas invisíveis se abrem sobre nós como proteção. Os mais sábios de nós são como meras crianças cegas tateando na escuridão. Por Kron, disse Conan, os deuses e demônios da civilização são tão complexos, tão misteriosos quanto tudo a que ela pertence. Sou realmente um homem cego tateando na noite. O ano era 1930. As revistas pulp estavam pipocando em todo lugar nos Estados Unidos e Howard justamente estava buscando esse novo personagem para comercializar nessas revistas. Em 1932, esse escritor passava férias numa cidade às margens do Rio Grande, aquele rio que atravessa os Estados Unidos, e ali, olhando a paisagem, pensando na vida, ele concebeu Conan. Foi quando ele se encheu de influências e voltou para casa com o Conan debaixo do braço. Ele tinha uma história que havia sido rejeitada 2 anos antes, onde atuava um personagem mais antigo que ele havia criado anteriormente. Esse personagem era ninguém menos que o Rei Khal da Atlântida. Khal, o Conquistador, também é um grande personagem de Howard. Entretanto, ele era um pouco mais introspectivo do que Conan. Em 1997, virou um filme, estrelado por Kevin Sorbo. Howard pegou uma história do Rei Khal e a reescreveu colocando Conan no lugar. Sim, amigos, foi uma verdade furada de zóio que o Conan deu no seu antecessor. Rei Khal viveu milhares de anos antes de Conan e a primeira história publicada do bárbaro Conan foi A Fênix na Espada. Os conspiradores estancaram. Quem os encarava era Conan, não um homem nu, desarmado, confuso e tirado de seu sono profundo, para ser massacrado como uma ovelha, mas um bárbaro, bem alerta, acuado e pronto para se defender, parcialmente vestido com sua armadura e empunhando sua longa espada. A Fênix na Espada estampou a Earth Tales de dezembro de 1932. O editor da revista tinha pedido então que Robert E. Howard escrevesse uma redação para uso pessoal, detalhando o que era essa tal de Era Iboriana, cenário onde Conan dava suas primeiras espadadas. Howard se fechou em sua casa para criar um ensaio que explicasse para o seu chefe de onde tinha tirado esse ser gigantesco e qual era a era onde ele vivia. E ali ele já estava começando a planejar o seu magnífico A Torre do Elefante, narrado aqui no canal também. Narrei para vocês, foi o primeiro conto que eu narrei do Conan, tanto a Fênix quanto a Torre do Elefante. A Torre do Elefante nos deu verdadeiramente uma concepção do que seria este mundo iboriano. Era Iboriana,
As aventuras de Conan o Bárbaro se passam na fictícia parte da história chamada Era Iboriana, que ocorre logo após a destruição da cidade mítica perdida de Atlântida. Isso ocorre antes do surgimento de qualquer civilização antiga conhecida, e é um período fictício, lendário, e a escolha dessa época fictícia não foi à toa. A verdade é que Howard era um apaixonado por história, por dramas históricos, mas ele tinha uma dificuldade imensa de concluir suas pesquisas canônicas com aquela exatidão científica, sabe? Isso porque o escritor vivia no interior do Texas e lá as bibliotecas não recebiam o material necessário para uma pesquisa mais aprofundada, tipo Pequenópolis mesmo. A solução então seria essa: criar um universo dentro de um tempo onde ele pudesse discorrer sobre fantasia, a magia, espada e feitiçaria, o surgimento de povos, sem ocorrerem erros de sincronia suscitados pelos anacronismos históricos. As aventuras de Conan ocorrem entre os anos em que os oceanos beberam Atlântida e as cidades reluzentes, e os anos de ascensão dos filhos de Áireas. Conan nasceu nos campos de batalha, era filho de um ferreiro da aldeia. Com apenas 15 anos, ele participa de um cerco à fortificação aquiloniana de Venário, que havia sido construída dentro do território da Ciméria. Como o próprio Conan gosta de se identificar, ele é cimério. É nesse período que ele, por vontade própria, deixa sua tribo para conhecer o mundo. Lutou ao lado dos louros Aercíris, sim, aqueles caras de Asgard, região onde hoje corresponde à Escandinávia. Logo após é escravizado pelos Hiperbóreos. E é aí que a história original diferencia do filme que vocês conhecem. Vocês sabem a história da roda ali no filme, lembram? Do Conan empurrando a roda de moagem até no filme, até ficar adulto logo no comecinho, né? Essa roda também é chamada Roda da Dor. É influência fortíssima do seu antecessor, o personagem do Howard também, o Rei Khal. Conan, após escapar dos hiperbóreos, passou seus dias atuando como saqueador, mercenário, pirata, onde conheceu o seu grande amor, a morena Belit, a rainha da Costa Negra. A Belit era a capitã do Cimério, forte, destemida, uma verdadeira guerreira. Conan fica apaixonado por ela, pelo menos até conhecer posteriormente a sua rainha, né? E mesmo assim, ainda ele fica marcado por essa mulher pirata, Shemita, que comandava os Corsários Negros. Rei Conan. E após alguns anos já experiente, 40 anos, Conan estrangula numa batalha um rei cruel e tirano chamado Númedides, tomando seu trono e se tornando o rei da Aquilônia. Tentaram tomar seu trono de todo jeito, já narrei assim contos desse jeito. E aí ele se casa com a cortesa Zenóbia, tem filhos com ela. Conan fica no poder por quase 30 anos. Somente já chegando aos 70 anos ele passa o bastão, né? A coroa para o seu filho Con e parte para o oeste. E lá ele ainda participa de uma última aventura pelas ilhas recentes da desaparecida Atlântida, indo com os antigos companheiros de sua época de pirata para o obscuro continente Mayapan. Robert E. Howard morreu muito cedo, aos 30 anos. Então podemos dizer que a obra de Conan, assim como a do Rei Khal e de Solomon Kane, poderiam ter sido muito maiores. Howard morreu em 1936, mas as histórias em quadrinhos do Conan foram ganhar as bancas somente nos anos 70, quase 40 anos depois. Tem alguns desenhos não oficiais antes disso,
mas só em 70 mesmo, realmente, que a gente pôde contar com essa versão desenhada do Bárbaro a partir dos desenhos da Marvel Comics e da Dark Horse Comics. Gente, quando eu era criança, isso lá para os anos 80, eram muito populares esses quadrinhos do Conan, digo até mais do que os próprios super-heróis que hoje nós vemos por aí nos cinemas. E até hoje os fãs esperam a volta de Arnold Schwarzenegger para o papel do Cimério, justamente para viver esses anos finais do personagem já como rei. Será que o ator aceitaria fazer esse papel? Será que ele ainda consegue entrar no shape para viver Conan novamente? Eu posso dizer, eu sou fã do Schwarzenegger, sigo ele no Instagram, o cara treina diariamente, mesmo aos 73 anos. Mas eu acho que suas pretensões são parecidas com os anseios do guerreiro howardiano, mas na vida real, eu acho sinceramente que o Arnold prefere viver o rei da América na Casa Branca do que o rei da Aquilônia na vida fictícia. E aí, gostaram do novo formato? Gente, isso aqui é só um resumo muito breve, apenas para apresentar o personagem para quem não conhece. Em outro vídeo, se esse bombar, olha lá, hein? Eu trarei um apanhado maior, começando das próprias cartas de Howard, explicando primeiro sobre a Era Iboriana. Segue a gente no Instagram, conto_Fávaro, e lá você pode ajudar o canal participando do concurso cultural. E o prêmio, gente, o prêmio é esse maravilhoso aqui, deixa eu pegar, esse maravilhoso livro da Darkseid. Para quem mandar a melhor resposta, é um concurso cultural de mini contos. Então aproveita, vai ouvir as histórias de Conan que eu já narrei aqui, desse herói incrível. Até a próxima, fui!